Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje vamos fechar aquele conteúdo que ficou da aula passada. Expansão marítimo-comercial europeia. Vocês viram na aula passada, os portugueses se lançam ao mar, pioneirismo, todas as dificuldades, a aventura do périplo africano. E hoje vocês vão ver essa continuidade que a Espanha não demora um pouco, ainda no século XV já vai também se lançar ao mar, vai ser as duas potências europeias que vão fazer então todo o processo de grandes navegações. No entanto, já a Espanha vai optar por fazer a chamada circunnavegação. Que seria o quê? Dar a volta no planeta. Dá para vocês brincarem um monte na internet e no YouTube, colocar aí filme do Colombo, vai ter várias brincadeiras aí. Colombo vai conseguir convencer a coroa espanhola, a princesa Isabel, a famosa, a financiar os famosos 3 navios, Nina, Pinta, Santa Maria, até aí tudo bem, né? Tem uma cena que me chama muito a atenção do filme, quando ele apresenta uma laranja para a princesa Isabel, ele fala, olha, eu acredito que a Terra é redonda, é esférica, e que se nós fizermos sempre a viagem a oeste, vamos contornar o planeta e chegarmos à Índia, que tem nessa Índia tão importante. Especiarias. Opa, aqui tá falhando. Deixa eu pegar um outro aqui, com licença. Especiarias. Os famosos comércios de especiarias altamente lucrativo. Nós temos canela, cravo e pimenta do reino. Ah, tá com brincadeira comigo, né, professor Roberto? Essas são especiarias que nós temos tão comum nos nossos colégios, nas nossas cozinhas. A mamãe vai cozinhar, bota cravo, coloca canela, tem cravo, canela para fazer um monte de arroz doce, como diz o outro, pimenta para a gente colocar na comida, na carne. Por que faziam grandes navegações e investimentos altíssimos para fazer uma coisa tão simples? Ah, hoje, né? Mas no século XV, e se nós entendermos que é um período que inclusive não tem como fazer resfriamentos, as especiarias eram muito importantes para fazer inclusive as conservações dos alimentos. As especiarias eram um produto muito procurado e caríssimo, considerado artigo de luxo na Europa. Primeiro slide, apresentar para vocês. Portugal e Espanha se lançaram ao mar no século XV com a proposta de chegar às Índias na busca do comércio lucrativo das especiarias. Pimenta, cravo, canela. Próximo aqui, nosso amigo Cristóvão Colombo Navegador, vive entre 1451 e 1506. Antes de ser apoiado pelo governo espanhol, chegou a apresentar a proposta aos portugueses, mas recusaram o seu apoio de dar a volta sempre ao oeste para se chegar, a volta no planeta, ao oeste, a circunnavegação, para chegar às Índias. Vamos entender como que a coroa espanhola vai ter dinheiro, então, como diz o outro, para financiar uma grande aventura como essa de Cristóvão Colombo, né? Temos que primeiro entender. Ela já fez a unificação em 1490, está consolidada, estabilizada financeiramente e politicamente para que se possam investir em grandes navegações. Rotas do Atlântico Sul já eram monopólios portugueses. Olha, não dá, nós temos que achar outra rota. A do Atlântico Sul já está fechada, o périplo africano ali é dos portugueses. Se chegar outra rota ali, nós vamos ter choque, vamos ter discussão, vamos ter conflitos diplomáticos, inclusive, entre os dois reinos. Viagem de Colombo, 1492. Então chega a princesa Isabel, financia os famosos 3 navios, Nina, Pinta, Santa Maria, começa a grande navegação, a grande aventura de Cristóvão Colombo. Ele acreditava nessa circunnavegação, chegou ali nas Ilhas Antilhas, né? O que seria hoje próximo de Cuba, República Dominicana. Ele acreditava na teoria da circunnavegação. Chegando lá na América, primeiro assim, é um grande navegador, um grande aventureiro, mas é um homem do seu tempo. Primeiramente ele imaginou que era o paraíso do Éden, né? Ele disse, olha, encontramos o famoso paraíso do Éden. Depois ele começou a acreditar que eles realmente chegam às Índias. Coitado, não estava nem na metade do caminho. Mas na verdade eles acabaram chegando, descobriram para eles, né? Não é uma descoberta porque já temos milhares de nativos morando na América. A palavra descoberta tem que ter muito cuidado. Mas para os espanhóis, para os portugueses, foi uma descoberta. Descobriram um mega continente
Colombo não imaginou isso, chamou de Índia, chamou inclusive os nativos erroneamente, equivocadamente de indígenas. Aí a origem da palavra indígena vem da palavra Índia. Colombo acreditava que eles estavam na Índia, está extremamente incorreto, acabou se tornando um termo utilizado até hoje para justo explicar os povos originários da América, né, que nós colocamos como os povos nativos brasileiros, guaranis, né, nos troncos macros, G, Tupi-Guarani, Azteca, Maia, Inca na parte central, os povos norte-americanos originários da América, né, tem milhares de explicações da vinda desses povos para cá. Uma das mais famosas é o Estreito de Bering, a rota Malásia-Polinésia e a rota Atlântico-Sul, a rota Atlântico-Africana, que explicam como que esses povos chegaram em determinados períodos, em determinados lugares da América, há 18 mil anos pelo Estreito de Bering, 16 mil anos pelo Estreito de Bering, 18 mil anos pela costa chilena. E Niede Guidon, uma arqueóloga brasileira, faz um super estudo no Piauí, apontando aproximadamente 58, ela já acredita que em 70, 100 mil anos antes de Cristo já tinha presença humana no Brasil. Por isso que nós estamos discutindo essa questão sobre descoberta. Essa palavra tem que ter muito cautela, muito cuidado. Então, podemos colocar que Colombo, agora sim, acredita ter encontrado as Índias, retorna faceiro, né, apesar de não ter encontrado as Índias, a cidade de Calicut, que era o principal ponto comercial indiano. Calicut era uma cidade comercial. A cidade eles não encontraram, mas que Colombo estava crente que tinha encontrado a tal das Índias, retorna. Inclusive, especialistas falam que ele acabou morrendo, porque é considerado navegações uma grande descoberta para a história da humanidade, mas financeiramente não rendeu para os cofres espanhóis, assim como as grandes navegações portuguesas estavam rendendo. A primeira navegação de 1498 de Vasco da Gama, dos portugueses chegando em Calicut, trouxeram 2000% de lucro para a coroa portuguesa. Pensa, 2000% de lucro com o que trouxeram com as especiarias. Então foi considerado ser uma esquadra altamente lucrativa. No entanto, já a produção, já as navegações de Cristóvão Colombo ou as outras navegações com essa circunnavegação não funcionaram na ideia altamente lucrativa. Passou-se um tempo, Colombo ainda acreditava que eram as Índias, que aqui era a Índia. Passou-se um tempo, ficou uma polêmica, uma discussão entre os navegadores, mas afinal, o que Colombo, afinal de contas, descobriu? Porque ficou toda uma situação, nós temos que fazer uma projeção cartográfica, temos que fazer um novo mapa, e coube a um navegador chamado Américo Vespúcio fazer uma navegação de ponta a ponta, do norte até o sul, e ele chega para a coroa, para a Europa inteira, só olha, Colombo, que fez uma grande descoberta, fez. Não temos nenhum mínimo de dúvida. No entanto, na verdade, o que ele acabou descobrindo foi um mega continente gigante, que ainda a gente não tem nem ideia do tamanho disso daqui ainda. Aonde vai parar tudo isso? No final dessa história, nós colocamos então... E o pior é que Colombo acabou morrendo achando que ainda eram as Índias, né? E é considerado de navegações um fracasso, né? Ele nunca teve a questão lucrativa. Ele era um cara muito ideológico, assim, um cara muito fantasioso, que tinha muita vontade de criar uma nova sociedade, e ele estava muito místico, porque achou muito próximo assim de Paraíso do Éden, vamos dizer assim, mas esses povos nativos sem nenhum tipo de contaminação de ideias europeias e tudo mais. Aí ele chegou a criar uma tentativa, né, de uma espécie de uma sociedade assim, livre do pecado e tudo mais, ali próximo ali das ilhas centrais. Também não deu certo, só deu despesa, como diz o outro, e deu briga, como diz o outro, entre eles sobre poder, quem que ia disputar, quem que ia governar ali a sociedade. Acabou que também só deu prejuízo. E o que realmente interessava para a coroa, que são as especiarias, de Colombo veio muito pouco, como diz o outro, né? Fechando aqui Colombo, as grandes navegações. Aqui em verde está a rota de Cristóvão Colombo, 1492,
é uma super descoberta. Antes, muito antes de chegar aqui a frota de Cabral 1500, 1492, primeira navegação, nossa. Agora vamos imaginar no mapa se o Cristóvão Colombo tivesse que dar a volta no planeta para chegar em Calicut. Calicut está aqui. Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, Calicut. Bem na parte sul da Índia. Ele teria que dar a volta. Olha, por aqui eu não sei nem quando ele vai passar, hein? Vamos lá. Ele teria que dar a volta por baixo. O que Fernão Magalhães conseguiu fazer depois, porque ficou assim, olha, se Colombo não deu a volta no planeta, ficou uma espécie de um desafio para os marinheiros. Então quem que vai dar a primeira volta no planeta de navio? Coube a Fernando Magalhães, que não conseguiu terminar. Ele morreu na viagem. Né? É muito perigoso essas viagens. A doença do escorbuto, a questão da água potável, a alimentação. Vocês acham que eles têm plantio de alface toda hora lá, uma alimentação saudável todo dia? Tem animal à vontade ali para ficar abatendo e comendo toda semana? Né? Então era uma alimentação péssima, muito baixa nutritiva e ainda por cima tinha o problema das vitaminas. Que é o problema do escorbuto, é a falta de vitamina. O escorbuto é uma doença que acaba, aos poucos, meio que mutilando a frente da pessoa. É uma doença muito comum nessas viagens. Digamos que Cristóvão Colombo tentasse dar a volta. O Fernando Magalhães fez. Ele fez isso daqui. Cabo Verde, passou. Aqui no sul aqui da Argentina, do Uruguai, desculpe. Saiu aqui nas Filipinas. E nem passou por Calicut. Aqui ele já morreu, inclusive, em viagem. Passaram pelo Cabo das Tormentas, Cabo da Boa Esperança, retornaram para Espanha. Esta foi considerada a circunnavegação. Primeira circunnavegação da história. Fernão Magalhães e Sebastião Elcano. Fernão Magalhães morre, Sebastião termina a sua viagem. Grandes navegações. Prática de pilhagem por causa de movimentação comercial. Corsário, pirataria apoiada pelos reinos. Vamos imaginar a seguinte situação. Então, as grandes navegações descobrem agora, para os europeus é descoberto, né? Não é descoberto no sentido amplo, mas para os europeus é descoberto a América. Olha, começa então toda uma corrida colonial para se apossarem dessas terras. Portugal já manda ali a frota de Cabral, né, com um escrivão especialista para escrever, registrar o que encontraram, retornar um navio especial só para o rei Dom Manuel pegar essa carta e registrar no cartório, como diz o outro, para garantir a posse. Olha a importância das grandes navegações, a importância da frota, dessa carta de caminha, né, considerada a carta de nascimento do Brasil. Começa toda uma movimentação de navios, tanto para o Oriente quanto vindo para a América, e começam também piratarias, né? Navios que já roubo não é de hoje não, meus amigos. Começam navios especialistas em assaltar outros navios. Chamamos de piratas. Ok, tudo bem. Quando tem uma coroa que incentiva, um rei que incentiva os piratas a roubar, fazendo vista grossa, vamos dizer assim, e depois eles racham o lucro, nós chamamos de corsários. Não são piratas, são corsários. Quando é um pirata que trabalha para ele próprio, nós usamos o termo pirata, um ladrão dos sete mares. Quando é um marinheiro que rouba, apoiado, né, incentivado por alguma coroa, por algum rei, aí nós usamos o termo corsário. Rainha Elizabeth é muito famosa por incentivar muitas piratarias. Monopólios nem sempre são respeitados pelos outros reinos. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, inclusive das colônias francesas no século XVIII. Os monopólios não foram respeitados, muitas regiões foram invadidas. Temos invasões francesas no Brasil, ali na região do Rio de Janeiro, em 1558. Né? São evangélicos, protestantes seria o termo correto, desculpe. Protestantes huguenotes, né, na tentativa de fugir, inclusive, de guerras religiosas na Europa, mas também fundar colônias francesas. A coroa francesa apoiava e incentivava esses protestantes a virem para a América, e assim eles chegaram a invadir o Rio de Janeiro. Há um confronto, inclusive, entre portugueses e franceses, até que os portugueses conseguem expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro.
mas chegaram a fundar, que inclusive o nome da colônia, o nome da cidade, da região dominada pelos franceses, era França Antártida. De novo, Mayflower, colonização inglesa, a Inglaterra também vai sair para as 13 colônias, aqui as 13 colônias, somente essa parte aqui é a colonização inglesa, para depois nós imaginarmos na formação dos Estados Unidos, imagine que é muito pequena, toda essa parte aqui é francesa, a parte francesa, Guiana Francesa, vermelho, o Haiti, essa parte de Louisiana, Quebec, era a principal colônia, principal cidade da colônia francesa. E daí a Inglaterra começa, tá toda focada em outro tipo de comércio marítimo, principalmente produtos comerciais, uma linha de comércio marítimo voltado para exportação e não para colonização. No entanto, por causa de guerras religiosas, principalmente entre puritanos e católicos ingleses, começa a se pensar numa outra oportunidade desses protestantes, os puritanos, virem para cá, começar uma nova vida, né, uma qualidade de vida, fugir dessas guerras de conquista, esses conflitos religiosos que estavam assolando a Europa. Assim vem Mayflower, com 102 passageiros, fundam a cidade de Virgínia, em homenagem à Rainha Elizabeth. Em 1632, um famoso navio Mayflower, trazendo, pense, você é um dos 102 passageiros, em 1636, pisando em solo completamente inexplorado, construir casa, arrumar questão de saúde, medicina, religiosidade, enfrentar resistência nativa. Claro que os povos originários também vão defender eles, é território deles. Quem que são esses brancos que estão vindo aqui invadir? Vai ter resistência, vai ter luta, também vai ter morte. Pense, tamanho do nível da dificuldade do perigo. Aqui, uma das divisões, pegando Portugal e Espanha, já temos 2 tratados que fazem a divisão da América. Na linha seguida, nós temos o Tratado de Tordesilhas em 1494, que valeu para iniciar a colonização espanhola e portuguesa na América. No entanto, teve um ano antes a chamada Bula Intercoeteira. Bula Intercoeteira é esse pontilhado. Curiosamente, Portugal não aceitou, é um documento analisado, legitimado, assinado pelo Papa, inclusive, que fazia a mediação entre as duas coroas, Portugal e Espanha. Curiosamente, Portugal não aceita, e isso levanta muitas dúvidas na história. Mas por que Portugal não aceitou? Já sabia que não estava pegando o Brasil, pegando muito pouco do pedaço do Brasil. Ele questiona e inclusive ameaça a coroa portuguesa, ameaça o poder papal, que se não fizesse um novo documento, iria ter problemas diplomáticos com o Vaticano e com a coroa espanhola. Aí o Papa teve que recuar, retomar uma nova conversa, uma nova negociação, cria um novo documento chamado Tratado de Tordesilhas. Agora sim, pegava-se um pedaço do Brasil, ainda bem menor, né? Perto do que nós entendemos como Brasil. Aí depois é um próximo conteúdo que vocês vão ver, uma expansão territorial brasileira, é outro conteúdo, é outro século. Mais um documento aqui para mostrar, novamente aqui, Tratado de Tordesilhas. Olha onde que a Bula Intercoeteira pegava, nem pegava o Brasil. Aqui está um documento, aqui esse mapa está mais correto para nós entendermos aqui a Bula Intercoeteira. França, criação das companhias de comércio, século XVII, colonização francesa na América, região de Quebec, ali nos Estados Unidos, região de Quebec, na América do Norte, exploração de peles de animais, nas Antilhas e Guiana já eram mais produtos tropicais, principalmente utilizavam a mão de obra escrava, comercializavam então produtos, além disso também a mão de obra escrava africana, onde eram vendidos nas feiras de escravos aqui das colônias. Colonização espanhola, Hernán Cortés, 1529, domina a região dos Aztecas, 1532, domínio Inca. Eles já usavam uma estratégia que era de uma cultura inca, a chamada mita, repartimento. Tinha o peonagem, que é um rompimento total dos laços comunais dessa sociedade, quando realmente conseguem parar, a colonização não respeita a cultura local e acaba a sepultar toda a ideia cultural regional, usamos o termo peonagem.
Espero que tenham gostado, espero que tenham uma oportunidade de aprender, discutir aqui a aula sobre a colonização, sobre início da colonização, melhor termo, exploração colonial e grandes navegações. Também aprendi muito nessa aula junto com vocês e, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado!